Saudações a todos e a todas, eu me chamo Luciana Aliaga e eu tive a oportunidade de contribuir com um capítulo no livro Gramsci em Perspectiva, que foi organizado pelo Adriano Nascimento e pela Josimeire de Almeida Leite. O meu artigo, meu capítulo, se intitula Gramsci, a questão meridional, hegemonia e subalternidade. Então, nesse capítulo, eu procurei trabalhar com o par conceitual desenvolvido por Gramsci de forma mais extensa e mais profunda nos cadernos do cárcere, um par conceitual subalternidade-hegemonia. E só que eu comecei a abordagem do tema a partir de um texto de 1926, um texto bastante conhecido, que alguns temas sobre a questão meridional, né? Então, alguns temas sobre a questão meridional em si, era um tema já debatido no contexto em que Gramsci viveu, publicou, nos anos 20, né, na Itália, tanto no interior do movimento socialista quanto nas esferas liberais. E a questão meridional, né, a questão do sul da Itália, era justamente a reflexão sobre as condições, as causas que levavam a uma divisão, né, da Península Itálica entre um norte desenvolvido, né, em processo rápido de industrialização, e o sul agrário, né, muito menos desenvolvido do ponto de vista capitalista, né? Então, Gramsci começa a, digamos, trabalhar de forma mais sistemática sobre o tema, justamente nesse texto de 1926, que é um texto que Gramsci não publicou, foi um texto que foi encontrado entre os pertences de Gramsci após sua prisão, né? Ele foi preso em 1926 pelo regime fascista. E justamente nesse tema, Gramsci vai recolocar o problema, mostrando que o fundamento da questão, né, estava justamente nas modalidades, nos recursos utilizados pelo Estado desde da sua unificação para drenar recursos do Sul para investir no Norte, né? Então, essa situação se revelava ainda mais dramática quando se olhava, né, na perspectiva dos camponeses do Sul, porque era o extrato social, a classe social mais pobre, né, que sofria mais com toda aquela situação. Então, a condição de subalternidade do campesinato, ela era uma subalternidade política, econômica e ideológica também. Por quê? Porque percebia-se, né, os camponeses percebiam como seus inimigos, não os grandes proprietários de terra, não as elites políticas que loteavam o Estado e que faziam uma política voltada para os grandes proprietários e não para o campesinato. O campesinato percebia essa situação como causada por aqueles que ele imediatamente entendia que estavam em uma situação muito melhor, que eram os trabalhadores da cidade, né, os operários. Então entendiam como seu inimigo de classe não os grandes proprietários, mas os trabalhadores urbanos, os operários. Por outro lado, né, havia um preconceito, não só entre os operários, mas um preconceito disseminado de que justamente eram os camponeses, o sul da Itália, né, a bola de chumbo que impediu o desenvolvimento. Então, toda essa situação, né, política, econômica, ideológica, velava o que, na verdade, constituía a questão meridional, que era justamente, né, uma questão de classe, né, uma questão
da dificuldade da unidade da classe trabalhadora, do campo e da cidade, na percepção de quem eram realmente os seus inimigos de classe. Então, na ausência dessa percepção, os subalternos não se... Na ausência de uma consciência de classe mais avançada, os subalternos não rompem com a sua subalternidade, não chegam a possibilidade da criação de uma nova hegemonia, né? Então, essa era a questão. E dada essa situação, principalmente, né, os subalternos meridionais, eles ficavam à mercê da política dos pequenos intelectuais, né, de parte da igreja, de parte da propriedade rural, que acabava manipulando, né, o consenso para que esses camponeses engrossassem e desse apoio às políticas públicas que, na verdade, iam favorecer a grande propriedade. Então, vejam, é isso que Gramsci trabalha nesse texto, né, que é justamente os entraves para a criação de uma nova hegemonia, de uma unidade entre os trabalhadores do Norte e do Sul. Ele vai desenvolver nos cadernos do cárcere, né? E nos cadernos do cárcere, todo esse contexto socioeconômico e político vai servir de substrato para a teoria, tanto para desenvolver e aprofundar, né, o conceito de revolução passiva, como o conceito de transformismo, né? Então, justamente essa perspectiva da revolução passiva e do transformismo que se assentam justamente no processo de desenvolvimento do Estado a partir do alto e a partir da assimilação das lideranças dos grupos subalternos no Estado e, ao mesmo tempo, da neutralização das lutas dos grupos subalternos. Bom, é um pouco isso que eu trabalho no livro. Eu espero que aqueles que se interessarem pela leitura possam aproveitar, possam gostar, e eu me despeço por aqui. Muito obrigada.